Abramos a palavra do Senhor em 1 João. Semana que vem vocês já voltam para Atos, né? Acho que um mês aí cansadinho de João, aí no outro mês a gente volta em João de novo. 1 João, hoje no capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Vamos de forma alternada? Eu leio o 17, a igreja o 18, até o verso 21. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Santo e poderoso Deus, fala aos nossos corações com poder, com graça, para que o seu nome seja exaltado, para que nós diminuamos e o Senhor cresça hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no sermão anterior, na exposição anterior, nós vimos ali que o apóstolo João, ele falava sobre o teste do amor, ou seja, ele faz uma exposição, ele expõe a natureza do amor, fazendo contraste entre o ódio de Caim contra Abel e o ódio do inimigo das nossas almas contra Jesus, e mostra o amor de Jesus pelos seus, ou seja, por nós, mostrando então que os cristãos devem seguir o exemplo do Senhor Jesus, que deu a sua própria vida por nós, e da mesma forma devemos dar a vida pelos irmãos. E na conclusão, eu falei que nesse sermão nós íamos falar sobre os benefícios e sobre algumas características de como nós estaríamos dando a vida pelos irmãos, sem deixar de, ou melhor, sem nos matar. Ou seja, tirar a nossa vida não vai trazer vida para as outras pessoas, mas então como nós faríamos isso? Como é que podemos ter esse exemplo de dar a vida pelos irmãos? Nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que estavam prontas a dar a sua própria vida em amor aos outros. Nós não precisamos pegar exemplos de pessoas fora da Bíblia, mas nós vemos na própria palavra exemplos disso. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Judá, que está narrado lá em Gênesis 44, verso 33, quando José, o seu irmão, ainda não tinha se revelado, não tinha se mostrado como José. Então ele segura o seu irmão Benjamim, e Judá, olhando para o pai dele, olhando para a tristeza que seria do pai dele, ele fala, não, deixa Benjamim ir, eu fico no lugar dele. Se tiver que matar, mate a mim, não ao meu irmão. Nós vemos o exemplo de Moisés, quando lá em Êxodo 32, ele intercede pelo povo, quando Deus diz, vou dar cabo desse povo, vou matar todo mundo, ele fala, não, mate a mim. Pessoas que intercedem, que dão a vida, que estavam prontas para dar a vida pelos irmãos, pelo próximo. Nós vemos também em 1 Crônicas 21:17, Davi assumindo toda a responsabilidade, inclusive a responsabilidade do peso da mão de Deus, ao levantar o censo em Israel. Ele tinha algumas opções, e ele optou por oferecer-se. Nós vemos Priscila e Áquila em Romanos 16, quando Paulo diz que eles arriscavam o seu próprio pescoço, a sua própria vida por amor a Paulo. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo em Filipenses 2,17, dizendo que ele estava se oferecendo em libação, ou seja, em sacrifício. Nós vemos em Filipenses 2,30 a história de Epafrodito, que chegou às portas da morte para suprir a carência do socorro para com Paulo. E assim vai, vários exemplos de pessoas que estavam prontas a dar a sua vida em amor, em
em desejo de carinho pelos seus próprios irmãos. Entretanto, mesmo que eu e você não sejamos chamados para levar uma vida extraordinária, como esses heróis da fé, existem maneiras diárias, existem maneiras práticas de demonstrar esse mesmo amor, o amor que a Bíblia nos fala, o amor que a Bíblia nos determina, que como cristãos nós temos, primeiramente, de tratar uns aos outros de acordo com os preceitos da palavra do Senhor, os preceitos da lei de Deus, inclusive ou principalmente a despeito do relacionamento com o nosso próximo. O Senhor Jesus, Ele faz isso, Ele resume toda a lei. Eu já disse isso semana passada e disse em outras vezes, e você já conhece isso de cor e salteado, que Jesus resume do 5º mandamento até o 10º mandamento em: você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele ensina isso de forma salvífica, de forma verdadeira, prática, e não somente falando, mas ele se dá realmente. O único que poderia fazer isso, o único que poderia dar a sua vida em favor e para salvar-nos do nosso pecado, da nossa condenação. Paulo, ele ensina em Romanos 13 e também em Gálatas 5, que o amor consiste em guardar os mandamentos para com o próximo. E se fôssemos só ficar dando exemplos, daríamos exemplos de várias situações. Mas estamos falando aqui na carta de João. E João, ele enfoca nessa carta especialmente um aspecto do 6º mandamento, que é: não matarás. Como assim, pastor? Ele está dizendo para a gente dar a vida. Exatamente. Quando nós estudamos os aspectos do mandamento, do 6º mandamento, que é não matarás, esse mandamento ele não só proíbe-nos de tirar a vida dos outros, mas também nos determina e de forma positiva que tomemos todas as medidas possíveis para preservar a vida do outro. Pastor, mas se o meu inimigo está jurado de morte, se você sabe e não for lá contar para ele, você é culpado do sangue dele. Nós devemos enredar todos os esforços para manter também os outros vivos, não só não matá-los, mas também em mantê-los vivos. E isso inclui o socorro material em tempo de necessidade. Por isso que João, ele vai traçar essas características do verdadeiro amor. Lembra que o teste do amor consistia em várias coisas, e esse teste do amor, ele vai reverberar em nosso dia a dia como algumas características desse verdadeiro amor. Quando fazemos o teste, descobrimos várias coisas, e depois nós temos que pôr essas coisas em prática. Não adianta, querida igreja, só dizer que ama, só dizer que é crente, se as pessoas não conseguem observar e experimentar isso em mim e você. Os outros precisam experimentar nos crentes o amor que Jesus mostrou com o seu próprio sangue. Então, a primeira característica do verdadeiro amor, olhando para o texto, está no verso 17, que diz que aquele que ama verdadeiramente, ele sente compaixão pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Queridos, João apresenta essa característica do amor sobre esse teste agora. Ele fala assim: ei, vamos fazer um teste com o seu coração. Você tem grana, você tem recursos, você tem como fazer, e você está olhando uma pessoa padecer, e você fecha o coração, você não faz nada. Como pode o amor de Deus estar nele? A compaixão, amada igreja, para com os irmãos em necessidade, sempre foi uma ordenança de Deus. Para quem? Para os ímpios? Não, para mim e para você. Lá em Deuteronômio 15, 7, verso 8, diz assim: quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá,
Olha só o que o texto diz: não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. João, ele traz a lume, ele traz um caso aqui agora de um cristão professo. Não, ele está reportando a Deuteronômio, mas ele sabia disso, e as pessoas que estavam ouvindo ele sabiam desse mandamento. Ele agora traz essa figura de uma pessoa professa, que tem o suficiente para viver bem, mas não se compadece daquele que tem necessidade. E a pergunta continua sendo a mesma: pode tal cristão realmente amar a Deus? Pode tal cristão ter conhecimento, ter conhecido o amor de Deus, o amor que Deus tem por ele? Irmãos, não é possível. Não é possível olharmos para as pessoas, vermos a necessidade dela e a gente não fazer nada. Às vezes chegam usuários de droga na porta da casa da gente, sabe que é usuário de droga, mas a pessoa gira para você e fala: rapaz, eu estou com fome, nem que seja um pacote de bolacha, mas eu dou para o cara. Ah, mas você está ajudando ele a comprar droga. Meu irmão, ele está com fome, ele não está pedindo dinheiro. São situações assim que nós temos que quebrar o coração. Tem pessoas que quando vê as outras em situação difícil, elas aproveitam. Mateus, meu filho, estava voltando agora para Sapezal. Antes de chegar no posto do Roque, a moto fundiu o motor, faltando 5 quilômetros. Ele encostou, tinha um bar. Um cara, um saveirinho. Ele falou assim: rapaz, eu preciso chegar pelo menos no posto do Roque para poder ligar lá para o meu patrão, para ele vir mandar me buscar de caminhonete. O cara falou R$50, 5 quilômetros. Ele tinha obrigação de levar o Mateus? Não, não tinha. Mas as pessoas, quando veem as outras em situações difíceis, elas querem tripudiar. Agora, o que esperar de um ímpio, a não ser isso? A vergonha está quando um crente faz isso. Quando um crente vê um outro padecer e se aproveita disso. O termo aqui, passar necessidade, era uma possibilidade muito concreta na igreja primitiva. Talvez não seja na igreja nossa hoje, na segunda igreja, mas nós temos muitas igrejas presbiterianas, que tem gente sentada nas suas fileiras, que talvez não tenha almoçado hoje. Aqui eu não sei, sinceramente eu não sei, mas eu sei de igrejas que são assim. Passar necessidade, então, era uma possibilidade tão primitiva quanto na nossa. A maioria dos cristãos da época, daquele período apostólico, era de classe social muito baixa. Era composto de viúvas, soldados, escravos, agricultores, pastores de ovelhas, pastores de porcos, pescadores, entre outros, de faixa financeira bem baixa. Não era incomum, especialmente em tempos de guerra, de estiagem prolongada, que essas pessoas padecessem necessidades extremas. Nós temos o exemplo, por exemplo, em Atos, capítulo 11, verso 28 a 30, que diz: e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava por vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Mas olha só o verso 29, o que acontece? Um homem prevê que vai vir uma fome. No verso 29 vai dizer: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Queridos, por outro lado, havia também nas igrejas pessoas de recursos materiais que haviam se convertido ao cristianismo. Um exemplo deles é Zaqueu. O texto vai dizer que Zaqueu era o maioral dos publicanos, e tem uma expressão depois disso que nos mostra como era a igreja em diferenças sociais. Diz, ele era maioral dos publicanos e rico. Esse era o chamamento de atenção de João.
Amada igreja, não há nada de errado em ter dinheiro, não, irmãos. Não há nada de errado em ter recursos deste mundo. Tais pessoas que estavam nas igrejas ao lado das outras, que eram pobres e passavam necessidade, na verdade, a situação estava assemelhando a guardar as devidas proporções, claro, a situação de muitíssimas igrejas em países em desenvolvimento que nem o Brasil, onde tem pessoas que convivem lado a lado com a miséria dos necessitados, e o coração não se volta. Quantas vezes e quantas igrejas que você já viu na entrada tem assim, cesto do amor? Louvado seja Deus que a igreja aqui está abastada nesse quesito. Quando precisa de uma cesta básica, os diáconos vão lá e compram e entregam. Mas tem igreja que não tem esse recurso financeiro, que os próprios irmãos, às vezes de posses pequenas, tiram lá dos seus 5 quilos de arroz, tira lá 1 quilo e entrega para quem não tem nenhum. Essa é a igreja do Senhor, é uma igreja que tem compaixão pelos irmãos. Agora, o texto aqui está usando o quê? O termo fechar o coração diante do necessitado, tendo condição para ajudar. Quando a pessoa faz isso, ela está sufocando as emoções mais profundas de compaixão. Essas emoções que deveriam brotar do coração, que deveriam brotar do interior do crente, e olhar para a miséria e se compadecer, e de dar, e de doar. Ah, meus amados irmãos, mas pior do que isso, pior do que a miséria humana, pior ainda do que a miséria de um irmão sem dinheiro, é a falta de amor. Talvez eu não possa ajudar, você não possa ajudar naquele momento. Não estou dizendo que você é obrigado a ter dinheiro também para ajudar todo mundo, porque se você for ajudar todo mundo, daqui um dia você também será um que estará precisando de ajuda. Mas você pode fazer um pensamento, uma divisão, olhar com carinho. Lembra que eu falei semana passada que a maior imitação que nós temos que ter do sacrifício de Cristo, por ter dado a sua vida por nós, é o amor? O amor é a imitação que nós devemos ter no sacrifício de Cristo. Não é fazer sacrifícios humanos, não é se machucar, não é deixar disso ou daquilo, mas é amar o próximo como a ti mesmo, dentro desse egoísmo que nós temos às vezes no coração. Igreja, sentir compaixão pelos irmãos é uma qualidade daqueles que amam verdadeiramente. A segunda qualidade daqueles que amam verdadeiramente é ter atitude concreta. Olha o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade, não é de boca para fora. É amar de verdade. Tiago 2, 14, 17 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver carecido de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós, como igreja do Senhor, separados para a graça de Deus, para a glória de Deus, não podemos fechar os nossos olhos para aqueles que padecem, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Não adianta bater no ombro e falar: vai com Deus. A pessoa chega e fala: eu estou com fome. Aí você fala: vem cá, vamos orar. Bom, hein? Maravilha. Ora com a pessoa, fala de Jesus para ela, dá 2 tapinhas nas costas dela e fala assim: Deus lhe abençoe, ide em paz, fartai-vos, aquecei-vos, sem contudo entregar o necessário para o corpo. João Calvino, em Genebra, ele
resgatava, a igreja que ele tomava conta, resgatava pessoas em situação de rua, levava para dentro da igreja, dava um banho, passava pelo médico, dava comida, tinha uma equipe procurando trabalho para aquela pessoa, empregava aquela pessoa, inseria aquela pessoa na sociedade. Porém, se aquela pessoa depois voltasse à mendicância, ele era convidado, de forma persuasiva às vezes, a se retirar de Genebra. Mas ela tinha todo o processo de compaixão, todo o processo de atitudes concretas. Calvino também dizia: olha, primeiro olhemos para os domésticos da fé, dentro da nossa igreja, quem está precisando? A junta diaconal fazia isso, atendia as viúvas, os órfãos, ou seja, aqueles que necessitavam, com atitudes concretas. Depois os de fora, para que os de fora vissem que andar com o Senhor Deus fazia toda a diferença na vida deles. Os domésticos da fé, os irmãos em Cristo. Amados irmãos, João apresenta a implicação prática desse teste sob forma de uma exortação aos seus amados leitores. Quem experimentou o amor de Deus em sua vida se compadece diante do necessitado e manifesta a compaixão mediante os fatos concretos de ajuda. Note que João não está dizendo que é possível amarmos com palavra, que não é possível, mas ele está repreendendo a qualquer tentativa de pensarmos que isso possa acontecer só de falar, mas também de agir. O apóstolo não está proibindo que usemos palavras para encorajar, o apóstolo está proibindo que usemos palavras para confortar os irmãos, mas está advertindo que essas pessoas devem ser acompanhadas, e essas atitudes, essas falas devem ser acompanhadas de ações concretas de compaixão. É legítimo, é muito bom expressarmos nosso amor um para com os outros, em palavras. É muito bom expressar o nosso amor às pessoas, empregando boas palavras, linguagem cortês, falando de maneira afetuosa, especialmente aos que estão aflitos. É muito bom, mas não devemos ficar somente nisso, pois de nada adianta dizer aos necessitados, de novo eu vou repetir: ide, fartai-vos, e não lhe darmos nada além de palavras. O que fala mais, irmãos? O que fala mais? Atitudes ou palavras? O próprio apóstolo Pedro, quando inspira aquela mulher que era casada com um homem não crente, diz: olha, pelas suas atitudes você vai ganhar o seu marido. Não é pelo frisar dos cabelos, não é pelos penduricalhos, pela beleza externa, mas pelo testemunho. A mesma coisa, equiparando, claro, nas suas proporções, é aqui. Não é dizer que ama, que é crente, mas não tem compaixão. Temos que sentir compaixão. Quem ama verdadeiramente, quem passa no teste de amor, tem que sentir compaixão. Quem passa no teste de amor, tem essa outra atitude, que são atitudes concretas, verdadeiras. Em terceiro lugar, o verso 19 nos diz que aquele que ama verdadeiramente se beneficia desse amor. Olha que maravilha! Você não só abençoa pessoas, mas você se abençoa. Verso 19, ele vai dizer: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, após exortar os seus leitores e a nós, que amemos de fato e de verdade, mediante obras de misericórdia, o apóstolo João agora menciona 2 benefícios práticos do amor. O primeiro é a certeza da salvação, ou a certeza que somos da verdade, como ele está dizendo aqui. Verdade, na carta de João, é empregada na maioria das vezes como sendo o oposto do erro e da mentira ensinado pelos pregadores que eram apóstatas. Quando João fala de verdade, ele está contrapondo os ensinamentos falsos, dos falsos mestres que estavam entrando ali.
É puro, é genuíno o evangelho que João está apresentando. Esse evangelho procede de Deus, foi ensinado pelos apóstolos. Ser da verdade é ter sido abraçado pela mensagem, é ter sido recebido por Deus. E aí ele diz essa expressão aqui: conheceremos que somos dessa verdade. Aqui na passagem significa ser convencido pelas circunstâncias em que qualquer emergência futura e de que estamos em Cristo. Ninguém traz no íntimo, preste atenção, ninguém traz no íntimo a certeza de que está em Cristo, caso esteja consciente que não ama os outros. Ninguém pode dizer assim: eu amo o Senhor, eu tenho a certeza da minha salvação, mas eu odeio. É difícil, irmãos. Nós temos que repensar as nossas atitudes, nós precisamos recondicionar o nosso pensamento para pensarmos com a mente do Senhor. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Deixemos de lado esse conceito de Gabriela, que nasci assim, eu sou assim mesmo. Aí as pessoas começam a acostumar com isso. Eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim mesmo. Não é não, meu amado. Em Cristo nós somos novas criaturas. Jesus, Ele tira um coração de pedra e bota um coração de carne. Um coração que vai pulsar, que vai ter compaixão, que vai amar de fato e de verdade. E nós, depois disso, somos beneficiados pela certeza da salvação. Observe que João não está ensinando que a salvação e a paz diante de Deus provém de obras como o amar. O que ele está dizendo é que o convencimento interno em nossos corações de que fomos purificados no sangue do Cordeiro decorre da constatação que amamos os irmãos de fato e de verdade. O amor é o fruto da árvore da vida. Pelo fruto conheceremos essa árvore. Por isso que ele diz: tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, vamos persuadir o nosso coração, a nossa consciência. É como se a consciência fosse o tribunal interno diante do qual somos diariamente julgados pela lei de Deus e declarando-nos culpados pelos nossos pecados. Sabe quando aquele camarada que está sentado em uma certa cadeira poderosa pelo Brasil diz assim: eu não preciso me confessar porque eu não tenho pecados, eu não erro, eu não minto. Os ímpios são assim. Por que eu preciso de Jesus? Eu não tenho pecado, eu não erro, eu não minto. O presbítero Sena leu aqui hoje: se nós dissermos que não temos mentira, que não temos pecado, constituímos-nos mentirosos, fazemos Deus mentiroso. Igreja amada, para tranquilizar o nosso coração, nós precisamos de um processo de dialogarmos, de arrazoarmos com a nossa consciência, de persuadir-nos de que pelo perdão obtido mediante o sangue precioso de Cristo, somos absolvidos da culpa, estamos no favor de Deus. Perceba, quando Jesus morre naquela cruz, Ele não deleta o nosso pecado. Ele não vai lá e dá um delete no nosso pecado. Não existe. Aí você olha para o pecado e fala assim: não, eu não cometi pecado nenhum, não. Não é isso. Mas Ele tira o peso da consequência. Ele tira o pagamento da consequência do nosso pecado. Ele retira aquilo que nós devíamos. E agora não devemos mais. Mas o pecado está lá. Nós cometemos ele. Mas nós não temos mais o peso, nós não temos mais a consequência desse pecado, não por mim ou por ti, mas pelo sangue de Cristo. Quer um exemplo claro? O rei Davi, no Salmo 42,
ele se tranquiliza diante de Deus. Ele fala: quanto a mim, estou persuadido. Quando ele pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que está assim angustiada dentro de mim? Espere em Deus. Ele tinha consciência que ele podia, diante de Deus, ter paz, tranquilizar o coração. Diante de uma circunstância extrema, eu e você precisamos chegar para as pessoas e falar: descansa o coração, porque o Senhor tem absolvido todos os nossos pecados. Descansa o coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Descansa o coração, tranquilize o seu coração. Por isso, queridos, mesmo como diz o texto, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando prescrutamos o nosso coração, quando olhamos para dentro do nosso coração e sabemos que somos pecadores, Deus é maior do que isso. E diz o texto ainda: se o coração não nos acusar, temos a confiança diante de Deus. Uma coisa eu posso te falar: quando olhamos sinceramente para dentro dos nossos corações, sabemos que Ele nos acusa todos os dias. Talvez seja um benefício só meu. Talvez você não tenha esse benefício na sua vida, de ter a certeza da salvação e de ter a certeza que nós estamos tranquilos diante de Deus. Calvino vai dizer: aquele que está condenado pela sua própria consciência não escapará ao juízo de Deus. Mas às vezes nós não queremos essa condenação. Nós bloqueamos nossa mente e fazemos conforme alguns PSIs diz por aí: você não tem culpa. A culpa é de quem está perto de você. A culpa não é tua, é do seu marido. A culpa não é tua, é da sua esposa. A culpa, casal, não é de vocês, é dos seus filhos. São dos seus filhos. Filhos, a culpa não é de vocês, é da má criação que seus pais lhe deram. É da má criação que os seus avós deram aos seus pais, que seus bisavós deram aos seus avós. E aí começa a achar defeito, achar culpado. Quando nós assumimos a culpa, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos assim: eu sou pecador, não mereço isso aqui não. Senhor, eu não mereço. E Deus tranquiliza o nosso coração. Passa a não nos acusar mais, porque o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, tem poder para apagar toda a consequência dos nossos pecados, os cometidos, o que estamos cometendo e o que iremos cometer. Os verdadeiros cristãos têm testemunho da própria consciência de que amam verdadeiramente os seus em fé, muito embora por causa dos resíduos do pecado em nós, nem sempre nós façamos de forma completa. Igreja amada, quero concluir. E hoje nós vimos, nessa pequena parte do texto aqui de 1 João 3, do verso 17 até o verso 21, 3 características do verdadeiro amor. Depois que fazemos o teste do amor, depois que entendemos por que o mundo nos odeia, depois que entendemos que quando amamos, nós praticamos a justiça de Deus, depois que entendemos tudo isso, nós temos 3 características desse verdadeiro amor nas nossas vidas práticas, no nosso dia a dia. É no dia a dia, nós temos compaixão pelos outros, e essa compaixão, ela é recheada de atitudes concretas, e não somente de boca para fora. E por fim, diante dessa compaixão, diante dessas atitudes concretas, nós somos beneficiados por esse amor, tendo a salvação eterna e tendo a tranquilidade diante de Deus. Quantos vídeos na internet que nós já vimos: nada me abala. A pessoa cai, levanta, senta, está tudo certo. Aquilo é um meme, mas no dia a dia do cristão, nós não podemos nos abalar tão facilmente, porque Deus tranquiliza o nosso coração. Sabe aquela hora que você olha para a sua mesa e vê um monte de boleto?
E hoje ele nem vem mais, né? Tem um negócio no banco que chama DDA. Aparece lá para você, sabe? E você olha, e você se apega com Deus, você trabalha, Deus lhe abençoa, Deus lhe dá saúde, e você consegue romper. Aquele chefe chato, aquela chefe chata, que dá vontade às vezes de estrangular, mas você sente compaixão por ele, você sente compaixão por ela, você ora por ela. Sabe aquele vizinho chato, que dá vontade de sempre chamar a polícia para ele? Você começa a testemunhar com vida cristã, começa a mostrar compaixão, amando com atitudes concretas. Se você quer beneficiar-se do amor de Deus, você precisa fazer isso. Eu e você precisamos fazer isso. E o exemplo maior é Cristo. É chover no molhado falar isso para você. Você sabe. É só olhar para a vida de Jesus. É só olhar para as atitudes de Cristo, que se humilhou tomando forma de homem, que estava na criação com Deus, mas se humilhou tomando forma de homem. Mas ele não fica na humilhação, ele se exalta, ele é exaltado, ele é glorificado, ele toma assento novamente aos céus, ele vive, ele reina, e nós podemos tomar posse dessa bênção da salvação em Cristo Jesus. Nós só podemos ter compaixão e atitudes concretas porque somos salvos. Quando o irmão Eliseu passa perturbando os ouvidos de muita gente, eu quero uma cesta básica que se levar lá para os ribeirinhos, tira o escorpião do bolso, pelo amor de Jeová. Vai estar aqui, eu só posso dar meia cesta, dê. Só posso dar um pacote de macarrão, pois dê. Estou dando um exemplo aqui do Eliseu. Tem tantos outros que fazem isso. Mas às vezes nós estamos olhando só para o nosso próprio umbigo. O universo gira em meu entorno, e o resto é resto. Os verdadeiros cristãos têm testemunho de uma boa consciência diante de Deus. Apliquemos a nós o teste de amor. Esses versículos nos mostram que amar de fato e de verdade é o remédio para alguns dos males tão comuns entre os crentes: a incerteza, a angústia, a insegurança. Quando nós dispensamos amor, nós somos abençoados nessas áreas. Às vezes nós estamos angustiados, começa a olhar para o outro. Às vezes nós estamos inseguros, começa a olhar para as outras pessoas. Examinemos a nós mesmos com sinceridade e vejamos quanto beneficiado nós somos quando fazemos a vontade de Deus. Quão beneficiado nós somos por termos um coração que não nos acusa. Quão beneficiado nós somos por falarmos do amor de Deus e vermos vidas sendo transformadas. Que assim Deus possa nos abençoar. Amem, igreja, de fato e de verdade. Façam isso com todo um coração altruísta, com toda vontade em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai Santo, a Tua palavra, ó Deus, nos exorta a examinarmos o nosso coração e a observarmos, ó Deus, se a compaixão está instalada e evidenciada em nossas vidas, para que nós, ó Deus, possamos nos beneficiar desse amor maravilhoso que o Senhor nos testa, tendo a certeza da salvação, tendo, ó Deus, a alegria
de podermos ter o coração tranquilo diante das incertezas da vida, diante das agruras, das dificuldades. Que o Senhor, ó Deus, seja o nosso árbitro, perdoando a multidão de pecados que nós temos, depositando a sua graça, seu amor em nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, para que nós, ó Deus, não tenhamos uma consciência que nos acusa diuturnamente de sermos falhos, de sermos defeituosos no amor para com os irmãos. Que a igreja possa se amar, possa realmente se importar uns com os outros, que eu possa amar os meus irmãos, ó Pai, que eu possa, ó Deus, devotar tempo, que eu possa, ó Deus, me preocupar mais, que o Senhor, ó Deus, seja árbitro em nossos corações e nos instigue a caminhar, a fazer a sua vontade. Que o seu nome seja exaltado, ó Deus, que o seu nome seja glorificado, ó Deus, e que nós aprendamos todos os dias, com o amor exemplificado por Cristo, fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos pede a fazer, que é dar a vida pelos irmãos, de abrir mão daquilo que é direito nosso, em amor, em fidelidade ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, que nós tenhamos uma semana diferente, que os nossos olhos, ó Pai, não sejam nebulosos diante das dificuldades, que os nossos olhos não sejam impedidos de ver, mas que os nossos olhos sejam abraçados pelo coração, e assim, ó Deus, façamos a diferença na vida da sua igreja. Com isso, ó Pai, nós clamamos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos guie. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o exemplo maior que Deus nos dá, com o amor de Deus, o eterno Pai, Criador dos céus, da terra e de tudo que há, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja e sobre a igreja do Senhor, espalhada em todos os rincões deste mundo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém.